Olá, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, seja bem-vindo a mais um módulo aqui do nosso curso Vendedor de Sucesso. Hoje nosso módulo 2, primeira aula do módulo 2. E a aula de hoje nós vamos falar sobre a administração do tempo do vendedor. Mas antes de começar essa aula, a gente precisa rever ou revisar um pouquinho o que a gente falou no módulo 1, módulo de preparação. Então, nós falamos que mudança de hábito, nós falamos sobre que devemos mudar hábitos, falamos também sobre como criar uma lista com 10 coisas que vai fazer com que você tenha o poder de campeão, ou seja, tudo aquilo que você tem poder de decisão para melhorar as suas rotinas diárias de vendas. E a partir de agora, nós falaremos então de planejamento. Um passo importantíssimo na vida de qualquer vendedor, porque o vendedor que não sabe se planejar, o vendedor que não sabe se organizar o seu tempo, ele perde seu tempo, ele não consegue trabalhar em alta performance e, é claro, ele não vai render, ele não vai vender como deveria. Então é claro que você já sabe aí o tema de hoje, planejamento, mas tem uma pesquisa interessante que ela buscou encontrar quais são as duas coisas que mais atrapalham a vida dos vendedores. Você já deve fazer ideia pelo título da aula. Uma delas é planejamento e a segunda é gestão do tempo. É isso mesmo, meu amigo. Primeira, planejamento. Segundo, gestão do tempo. Tá aí duas coisas que atrapalham muito a vida dos vendedores. Primeiro porque vendedor às vezes acha que não precisa planejar. Eu vejo muitos vendedores, principalmente vendedores que trabalham na rua, vendedores que trabalham em atacados, eles saem para o trabalho sem uma rota definida. Veja, eles não definiram nem a rota diária, então eles perdem tempo, eles perdem energia e muitas vezes perdem dinheiro. Tá? Então, e outra coisa é o que? A gestão do tempo. Então, nesse módulo, nesta aula, nós vamos falar essas duas lacunas, esses dois grandes problemas do vendedor. Bom, basicamente nós temos aqui uma coisa interessante. Veja, como que a gente pode fazer para ter melhores resultados? Tem duas maneiras. Primeira maneira, a gente pode trabalhar mais horas por dia. Veja, duas maneiras para melhorar os seus resultados. A primeira, você pode trabalhar mais horas por dia. Bom, aí você vai falar assim, Janderson, você está de brincadeira comigo. Eu já trabalho 8 horas diárias, eu às vezes saio do trabalho e faço hora extra, como é que eu vou trabalhar mais? É impossível, o dia só tem 24 horas. É verdade, então se o dia só tem 24 horas, nós temos uma segunda opção, que a segunda opção é o quê? Aumentar a sua eficiência. Veja, então tem duas maneiras para você melhorar seus resultados. A primeira é trabalhar mais horas por dia. Óbvio, se você trabalha mais horas por dia, automaticamente você aumenta os seus resultados. Mas é difícil? Então vamos para a segunda opção. A segunda opção é trabalhar com mais eficiência. Trabalhar com mais eficiência. Olha só que coisa legal. Olha esses dados aí, ó. Estudos mostram que 15 minutos de planejamento podem aumentar em até 2 horas a mais de produtividade. Já parou para pensar? Se hoje você fez planejamento? Se amanhã você vai fazer planejamento? Se você tem feito planejamento da sua vida, da sua carreira? A gente começa início de ano fazendo planejamento, mas a gente cumpre esse planejamento? Por quê? Porque são palavras ao vento, meus amigos. Palavras ao vento. Então vamos lá, vamos entender o que é planejamento. Mas antes de mais nada, eu sei que deve ter pessoas falando assim, ô Janderson, pera aí. Eu tento, mas muitas vezes não sobra tempo para planejar, Janderson. Então, se você sofre com esse problema, aquele problema que às vezes tenta, mas não sobra tempo para planejamento, então presta atenção. Dois motivos que está acontecendo. Primeira coisa, ou planejar para você não é prioridade, ou porque você acredita que planejamento não é importante. Porque se você realmente acreditar que planejamento é importante, você arruma um tempinho para isso. E justamente por não ter tempo que você deveria planejar. Beleza? Vamos continuar então? Antes de mais nada, vamos entender o que é a administração do tempo para a gente definir. Vamos definir primeiro e depois a gente entra aí sobre a questão de planejamento. Eu tenho algumas definições, dá uma olhada nessa primeira definição, olha aí. A administração do tempo, então, é a arte de organizar seu tempo com o propósito de ser mais produtivo e eficiente. Legal essa definição, muito bacana. Eu gosto também dessa segunda, dá uma olhada nessa segunda definição. A administração do tempo é o processo de exercitar o controle consciente sobre o tempo que você investe em atividades
específicas com o intuito de melhorar sua eficiência ou produtividade. Bom, essa é bem legal, essa definição é uma definição bem interessante. Agora, o que a gente precisa entender, e eu quero até enfatizar, a administração do tempo é o controle consciente sobre o tempo que você investe em atividades específicas. Administração do tempo. A gente fala muito de administração do tempo, mas é preciso enfatizar um ponto, que nós não administramos o tempo. É diferente, mas veja só, o dia tem 24 horas e se você administrar o bem, ele não vai administrar bem o tempo, ele não vai passar a ter 25 horas ou 26 horas, ele continua tendo 24 horas. O que nós administramos, na verdade, são as atividades que são encaixadas nessas 24 horas. Nós chamamos então de administração do tempo, mas o que nós administramos de verdade são as atividades que nós fazemos durante essas 24 horas. Entendestes? Sim? Então vamos para frente. Quais são as consequências, principais consequências da pessoa, de um vendedor que não administra bem o seu tempo? Dá uma olhadinha nessa primeira consequência. A primeira consequência é a baixa produtividade. Claro, se você administra mal o seu tempo, você vai ter uma baixa produtividade, porque você desperdiça muito tempo com atividades que não vai agregar nenhum valor para você. O bom vendedor, o vendedor de sucesso, ele sabe que a administração do tempo é fundamental e por isso ele tem uma alta produtividade, porque cada segundo perdido faz parte de um planejamento diário. Segunda consequência da má administração do tempo, dá uma olhada, olha só, baixa qualidade da venda. É incrível, eu não sei se você já passou por isso, se você já foi atendido por um vendedor louco, maluco, aquele vendedor que não tem tempo para nada. Ele está atendendo você e no mesmo tempo que ele está atendendo você, ele está atendendo o outro, ele tem 3 celulares, os 3 celulares tocam no mesmo momento que está te atendendo. Ele não tem qualidade na venda, ele não consegue te dar a atenção necessária, porque ele tem um monte de coisas fazendo ao mesmo tempo e então ele perde essa qualidade, baixa qualidade da venda. Próxima consequência é o estresse, essa sensação de desespero. O vendedor que não tem uma administração do tempo, ele fica estressado, ele não tem controle consciente, ele fica com essa sensação de desespero. Parece que ele está sempre atrasado para alguma coisa, parece que ele está sempre perdido, ele não sabe o que tem que fazer, ele esquece muitos compromissos, ok? Então essa também é uma consequência. Próxima consequência é um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? Ciclo vicioso porque quando você entra nessa adrenalina, nessa bagunça de horário, de tempo, que você não tem controle nenhum, você começa a se viciar. É incrível que vai virando uma bola de neve. Você não tem tempo para planejar amanhã do dia seguinte, então você entra na manhã, já um monte de coisas que você deveria ter feito ontem, e aí as da manhã você deixa para tarde, à tarde você... e vai virando uma bola de neve. E a última consequência da má administração do tempo é a influência negativa na vida pessoal. Quando nós não temos essa administração consciente do tempo, nós temos uma má administração do tempo, você vai perceber que as pessoas elas passam a sofrer de baixa estima, são pessoas que vivem estressadas, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, chega em casa, tem aquelas dores constantes de cabeça, não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da própria saúde. Vendedor tem que cuidar da saúde. Meus amigos, você que está me assistindo nesse momento, vendedor tem que cuidar da saúde. Vendedor é uma das coisas que eu não iria nem falar nesse nosso curso, porque são coisas muito básicas do vendedor. Cuidar da aparência, da imagem. Você é vendedor. Antes da pessoa comprar o seu produto, ela compra quem? Você, meu amigo. Então você tem que cuidar da sua aparência, cuidar da sua imagem, do seu corpo, da sua saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Então, atenção, a pessoa que não tem um controle de tempo, ele não vai ter tempo para isso. Ele não vai ter tempo para nada. Inclusive, o vendedor... ele não consegue achar tempo para momentos como esse, momentos de treinamento. E aí o que acontece? Não treina, não se capacita, não atualiza. O vendas não é mais como antigamente, mudou. Nós temos que atualizar. E essa sensação de descontrole na vida pessoal que causa essa falta de administração do tempo. Portanto, a administração do tempo é o quê?
imprescindível para você que quer melhorar as suas vendas. Então eu quero começar esse módulo de hoje, essa primeira aula desse módulo de planejamento, falando para você, se você não se planeja, você vai ter estresse, você vai ter uma baixa qualidade na sua venda, você vai ter uma baixa qualidade na sua vida pessoal, você vai entrar num ciclo vicioso. E se você já está dentro desse ciclo vicioso, você já está passando por esses problemas, primeira coisa, sacrifique um pouquinho do seu sono que seja para você planejar. Sacrifique pelo menos 15 minutos, 10 minutos vai ser suficiente. Então nesse módulo que a gente começa a partir de agora, você vai entender os benefícios de se planejar, nós vamos comentar um pouquinho algumas dicas para você melhorar e cuidar de tudo isso que atrapalha você a melhorar a sua performance nas vendas, ok? Então vamos ficando por aqui, aguardo você daqui a pouquinho na próxima aula. Tchau, tchau e bora vender, galera!